Olá, seja bem-vindo. E nesse vídeo nós vamos aprender a orar. Vamos aprender a orar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém melhor para nos ensinar a orar do que Jesus. Dependência é a palavra-chave quando o assunto é oração. Essa palavra, ela deve guiar cada um de nós para o lugar de oração. Essa é a postura que nós devemos ter no nosso coração quando entramos no ambiente da oração. Afinal de contas, não sabemos orar como convém, não sabemos orar direito. Precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. Contudo, o fato de não sabermos falar com Deus sobre tudo o que deveríamos falar não significa que não devemos orar. E mais, isso também não significa que devemos ser inseguros ao falar com Deus. Deus é um Deus eterno, onisciente, que conhece as nossas palavras que serão faladas antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca para falarmos com Ele. Podemos contar com o Espírito Santo para preencher aquele espaço que nós, com o nosso próprio intelecto, não conseguimos. Em Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 13, Jesus nos deu um modelo de oração para seguirmos. Então, nós podemos nos dirigir a Deus com confiança, crendo que Ele nos ouve enquanto falamos com Ele. Em Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 13, nós temos a oração conhecida como a oração do Pai Nosso. Ele diz assim, nas palavras de Jesus: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus está nos ensinando a fazer uma oração eficaz. Eu costumo dizer que na oração do Pai Nosso, Jesus ele nos dá a estrutura de uma oração que cabe na palma da nossa mão. Por quê? Porque essa oração que Jesus nos apresenta como modelo, ela possui 5 elementos: adoração, submissão, petição, gratidão e confirmação. A oração modelo que Jesus nos apresenta, ela possui 5 elementos: adoração, submissão, petição, gratidão e confirmação. Então vamos lá. Vamos ver cada um desses elementos para uma vida de oração proveitosa. Primeiro elemento, adoração. Jesus disse: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, quando você entra para esse ambiente de oração, a primeira coisa que você vai fazer é começar a adorar a Deus. E o que é adorar a Deus? Adorar a Deus é dizer quem Deus é. É você reconhecer a sua grandeza, é você reconhecer a sua santidade. Lembrando que você pode falar com Deus o dia todo, a qualquer momento, onde você estiver, sobre qualquer assunto. Mas é importante, para que você tenha um relacionamento forte com o Senhor, você tirar um tempo a sós com Ele. E nesse tempo a sós, você começa essa conversa com o Senhor através da adoração. A expressão Pai Nosso que estás nos céus é uma expressão poderosa. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que eu estou falando com alguém que habita nos céus, eu não posso me esquecer que ele está próximo de mim. Pai fala de proximidade. Céus fala daquele que está acima de todas as coisas. Então, quando eu digo Pai nosso que estás nos céus, eu estou falando com alguém que é próximo de mim, mas está acima de tudo e acima de todos. E aí, Jesus diz: santificado seja o teu nome. Em outras palavras, apesar do Pai estar próximo, eu não posso me esquecer
de que ele é santo. Por isso, eu não posso tratar a sua presença de qualquer jeito. Por isso que começar esse momento de oração com a adoração vai posicionar o nosso coração da maneira correta. Primeiro lugar, adoração. Segundo lugar, submissão. Jesus disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois da adoração vem a submissão. Primeiro, você declara quem ele é e, como resultado, a sua confiança nele será fortalecida. Quando você declara quem Deus é, a sua confiança naquilo que ele pode fazer aumenta. Então você começa na adoração, dizendo quem ele é. Quando você faz isso, a sua confiança vai aumentar. Então fica fácil você se submeter à vontade dele. Submissão é você reconhecer que a oração não é o meio para que a sua vontade seja feita no céu, mas sim o canal para a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, ser feita na terra. Quando Jesus disse, venha o teu reino, ele está falando sobre abrirmos espaço para que Deus governe a nossa vida por completo. Isso significa que, antes de pedir alguma coisa, eu vou declarar quem ele é, porque isso aumenta a minha confiança nele. Depois, eu me submeto à sua vontade, ou seja, eu confio em Deus. Por isso, antes de pedir qualquer coisa, eu já deixo bem claro que aquilo que não estiver de acordo com a vontade dele, ele pode ignorar. O terceiro elemento é a petição. E essa parte, petição, ela é dividida em 3 subtópicos. Primeiro, provisão. Jesus disse, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Você percebeu que no modelo de oração que Jesus nos ensina, pedir por pão vem antes de pedir por perdão? O perdão está no versículo 12. O pedido por pão está no versículo 11. Então, pedir por pão vem antes de pedir perdão. Sabe por quê? Para que não nos esqueçamos que Deus supre as nossas necessidades por sua graça e por sua misericórdia, não por nosso mérito próprio. Outro detalhe importante, se é o pão de cada dia, isso significa que nós devemos orar diariamente. Então, oração não é algo que eu faço às vezes, é algo que eu tenho que fazer todos os dias. Observe o modelo de oração que Jesus está nos ensinando. Primeiro, eu começo a minha oração adorando ao Pai. Depois, eu me submeto à vontade dele. E em seguida, eu peço a ele o suprimento da provisão diária. Isso é incrível. Por quê? Porque nos mostra que a primeira coisa que acontece quando nós nos submetemos à vontade do Senhor é a nossa provisão sendo suprida, ou melhor dizendo, as nossas necessidades sendo supridas. Quando nos submetemos à vontade de Deus, a primeira coisa que vemos são as nossas necessidades sendo supridas. Do que você precisa? Peça a Deus. Ainda dentro da parte da petição, eu tenho o perdão. Jesus disse, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Devemos pedir por provisão. E depois de pedir por provisão, agora é hora de pedir perdão. Pois, diante da fidelidade de Deus, não tem como não reconhecer as minhas falhas. Então, confesse os seus pecados e peça perdão a Deus. Agora, não se esqueça que o sucesso desse pedido será a sua disposição em perdoar aqueles que te ofenderam. Nos versos 14 e 15, Jesus disse, pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. Peça provisão, perdão e peça por proteção. Versículo 13 de Mateus 6 diz, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.
Lembre-se de que você está aprendendo um modelo de oração diária. Isso significa que todos os dias você deve reconhecer os seus erros diante de Deus e pedir ajuda para que você não tropece mais nas mesmas pedras. O apóstolo Pedro disse, em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Diariamente, o maligno tenta nos destruir. Há sempre um plano das trevas para acabar com a nossa vida. Por isso, ore por livramentos todos os dias. Bom, falamos sobre adoração, submissão, petição e agora temos adoração / gratidão. Versículo 13 ainda diz: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Lembre-se que Jesus acabou de nos ensinar a pedir por livramento da parte do Senhor. Agora, fica uma pergunta. Por que eu posso pedir provisão, perdão e proteção a Deus? Por quê? Porque dele é o reino, o poder e a glória. Em outras palavras, porque a minha vida está debaixo do domínio dele. É o poder dele que me sustenta e é para a glória dele que eu vivo. Sendo assim, para finalizar, reconheça que a sua vida e tudo o que você tem vem dele e pertence a ele. E agradeça por suas bênçãos e por suas provisões. E agora vem a parte da confirmação. É quando Jesus termina com um amém. Amém significa assim seja, que aconteça o que foi falado. Isso quer dizer que você deve sair do ambiente da oração cheio de convicção do que já aconteceu e daquilo que ainda vai acontecer. No momento da oração, você está falando com Deus invisível, mas a resposta da sua oração não será invisível, será visível e perceptível. Então, aqui nós temos um modelo de oração dado pelo nosso Senhor Jesus. Oração na palma da mão. Adoração, submissão, petição, gratidão e confirmação. Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo e compartilhar essa mensagem para que outras pessoas também sejam abençoadas. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e lembre-se, você não está sozinho.